Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Direta Sem Café. Hoje vamos explorar um tema que é tão crucial quanto atual: o impacto das fake news nas decisões educacionais. Vivemos numa era onde a informação está ao alcance de um clique, mas que ainda assim enfrentamos um desafio crescente: a proliferação das fake news. Quando se trata de notícias falsas, podem parecer inofensivas em alguns contextos. Quando se trata de educação, o impacto pode ser de facto devastador. Esta desinformação tem o potencial de distorcer factos, influenciar políticas e prejudicar a tomada de decisão informada. E o pior de tudo, afetam a confiança de pais, professores e estudantes nas instituições educacionais. Para falarmos exatamente deste assunto, temos hoje à conversa aqui o professor António Teodoro. Muito obrigada pela sua presença, professor. Poderá apresentar-se aos nossos ouvintes e espectadores para percebermos um bocadinho do seu percurso profissional? Boa tarde, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite de estar aqui consigo, estar nesta série de podcasts da Universidade. Eu sou António Teodoro, sou professor catedrático aqui na Universidade, sou diretor do Instituto de Educação e do Centro de Estudos Interdisciplinares em Educação e Desenvolvimento. A minha vida profissional já é longa, tem dois momentos particulares. Um primeiro, eu fui um dos fundadores do movimento sindical dos professores, fui uma figura pública durante 2, 3 décadas, ainda no século XX, e depois tenho uma segunda vida de professor universitário. Hoje sou um dos decanos dos mais velhos, dos mais qualificados na área das ciências da educação, e tenho dedicado agora grande parte da minha vida académica não apenas à formação, sobretudo a formação pós-graduada, a nível de mestrado e de doutoramento, mas também no plano da investigação científica. Da memória, em primeiro lugar, da memória das políticas públicas de educação e, em segundo lugar, na educação comparada e internacional, que é hoje o meu campo de intervenção e onde, a nível internacional, tenho responsabilidades ao nível da associação científica que coordena as sociedades que trabalham em educação comparada. Para começarmos esta conversa, portanto, aquilo que vamos abordar será o fenómeno, este fenómeno, no fundo, e as suas implicações, de forma a perceber. A nossa primeira pergunta, então, é como é que é possível definir as fake news no contexto educacional e de que maneira é que esses boatos, entre aspas, ou desinformações, como as reformas curriculares, métodos de ensino ou segurança até mesmo escolar, podem influenciar as opiniões e decisões dentro do ambiente escolar? Aqui é importante situar a questão, não é? Fake news, basicamente, como aliás na sua pergunta o disse, são notícias falsas que são difundidas com um determinado objetivo. Não, normalmente, nesta designação de fake news, não está a brincadeira, não está a mentira do 1º de Abril. Isso não é uma fake news, isso é algumas tradições com mais ou menos bom gosto, mas corresponde digamos, a uma mentira de Abril. A fake news é diferente, é algo que é difundido, na maior parte das vezes e sempre com um propósito e que normalmente está associado ao crescimento dos movimentos populistas, e em particular aos movimentos que em inglês se reúnem na expressão far-right e que em português nós traduzimos por direita radical ou extrema-direita.
Em geral, estas fake news, estes processos de difusão sistemática de notícias falsas, utilizam as redes sociais. Sejam aquelas que são mais frequentadas pelas gerações mais velhas, sejam as que são frequentadas pelas gerações mais novas e que existe uma clara delimitação. O Facebook, por exemplo, é uma rede para a minha geração. O TikTok não é seguramente uma rede da minha geração, mas que os mais jovens utilizam sistematicamente. Também, tendo em conta o mundo em que nós vivemos, existem outras redes, nomeadamente no Oriente, que são diferentes no seu acesso às populações onde nós nos situamos, o chamado Ocidente. Mas, portanto, essa era a primeira questão que eu gostava de dizer. As fake news não são dirigidas. No que diz respeito à educação, não fugindo à sua questão, elas têm, sobretudo, a ver com dois domínios conexos, e que onde a educação é o seu elemento difusor principal, com a ciência e com a cultura. Portanto, na ciência está muito ligada, por exemplo, a movimentos anti-vacinas, ao movimento da Terra plana, a pôr em causa determinadas aquisições da ciência. E que, ao pôr em causa, visam retirar à ciência a sua validade para o conhecimento e para a decisão. A educação, o sistema educativo, grande parte das suas funções tem a ver com a transmissão às jovens gerações das aquisições da humanidade, entre os quais a ciência. Grande parte das disciplinas que os jovens fazem são de ciências físicas, ciências da natureza, ciências humanas, ciências sociais. Portanto, o propósito no que diz respeito a esta ligação ciência e educação é, de alguma forma, pôr em causa e tornar de idêntico valor uma opinião com uma aquisição científica. Isto é, uma aquisição científica não é uma opinião. É um adquirido que pode vir a ser desenvolvido e alterado, mas por conhecimento científico, não por uma opinião fundamentada. não por uma mera opinião. Também, a nível da cultura, é algo semelhante. E aí, a nível da cultura, normalmente está associado a uma questão que hoje é central na política e, nomeadamente, naquilo que se chama as políticas de difusão do ódio e que tem a ver com as chamadas guerras culturais. Questões como o racismo, e particularmente teorias, o retorno a teorias raciais da superioridade de determinadas raças, particularmente da raça branca, ariana, de teorias relacionadas com outros planos, nomeadamente que têm a ver com o viver juntos, não é? Eu costumo dizer que o que há de mais difícil nas nossas sociedades e no século XXI é o viver juntos.
O viver juntos implica um conhecimento do outro, um reconhecimento da dignidade da condição humana, da igual dignidade humana, e implica também o reconhecimento das nossas diferenças. Isto é, as diferenças não se podem traduzir em desigualdade da condição humana. A luta pela igualdade da condição humana implica também o reconhecimento das diferenças de género, das diferenças de origem étnica, das diferenças de opção, de opção sexual, as diferenças religiosas, etc. E, portanto, e para terminar esta parte, dizer que normalmente as fake news pretendem introduzir nesta dimensão do viver juntos fatores que nos separem, que gerem de desconfiança perante o outro e a prazo uma atitude de rejeição mais ou menos violenta, mais ou menos ativa e violenta. A minha segunda pergunta se calhar reflete um bocado isso que acabou de dizer, porque acaba por ser um bocado o pilar, se calhar, fundamental da sociedade, não é? Portanto, a educação, de qualquer forma, adverte de maneiras, ou seja, de forma há maneiras de desinformar e de comprometer essa tal educação, sendo o pilar essencial de uma boa relação, do viver junto, não é? De criar uma ligação, de um relacionamento. E, portanto, a minha terceira pergunta é, ainda assim, na sua experiência, quais é que são os tipos mais comuns de fake news que encontrou em contexto educacional? Deixe-me, antes de responder à pergunta, dizer o seguinte. As escolas, as universidades, mas particularmente as escolas, desde o jardim de infância às escolas secundárias, todo o tipo de escolas, incluindo o ensino superior, são sociedades, fazem parte da sociedade e, simultaneamente, refletem e influem nas relações humanas. Em geral, são espaços protegidos, mas onde aquilo que se passa nas famílias, as representações, por exemplo, relativamente a determinados grupos étnicos, as representações relativamente aos imigrantes, aos refugiados, refletem de alguma forma o que se passa nas famílias. A grande questão que se coloca do ponto de vista educativo, e nomeadamente aos professores numa sociedade como a nossa, em que temos escolas com 30 ou mais nacionalidades, com grandes diferenças de cultura, de língua, de religião, de cor de pele, é o de estabelecer espaços de conhecimento mútuo, de diálogo. O diálogo implica sempre escuta, e desde as crianças mais pequenas, no jardim de infância, até os adolescentes, jovens adultos, a criação de condições de convivência. A criação de condições de convivência. Isso é fundamental e que tem de partir sempre de uma visão positiva do humano. Eu costumo dizer que só se pode trabalhar em educação quando se acredita que a nossa ação pode gerar seres humanos melhores. Não é apenas seres humanos que saibam mais, é seres humanos melhores. Melhores implica, nomeadamente, estas condições do viver juntos.
viver juntos na nossa igualdade, mas também na nossa diferença. Eu costumo utilizar uma frase que é: temos direito a ser iguais quando a diferença nos inferioriza, temos direitos a ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. Portanto, esta relação entre igualdade e diferença e o encontrar um equilíbrio de ação em que o respeito pela diferença contribui para a construção da igualdade, mas também que a luta pela igualdade não nos leva a acentuar, e neste mundo em que se acentua também muito o identitarismo, seja nacionalista, seja de opção sexual ou étnica ou outra. Portanto, como é que nós encontramos, e é mais fácil dizer do que construir numa escola, sobretudo quando os deuses são diferentes. E uma das questões que hoje é muito complicada é quando essas diferenças mexem com o estatuto da igualdade, por exemplo, da mulher, que não são aceitos por algumas religiões, pelo menos nas suas versões mais radicais, quando mexem com a liberdade individual, e aí é complicado. Como estabelecer condições de progressivo acesso a essas liberdades humanas. Eu pertenço a um movimento que, no plano da ciência social, da ciência política, das ciências da educação, que tem sido hoje muito sublinhada pela Unesco, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que é a defesa que existem comuns globais da humanidade. A humanidade tem, para além de todas as suas diferenças, tem comuns. Tem comuns o vivermos no mesmo planeta, tem comuns a utopia da paz, tem comum a felicidade humana, na sua liberdade, na sua diversidade. E estas dimensões comuns da humanidade, que estão presentes não apenas na cultura ocidental, mas em várias outras culturas, aliás, como um documento que já tem 10 anos, mas que é pouco conhecido, da Unesco, reforça estar presente na generalidade das diferentes matrizes culturais a nível mundial. Como nós podemos trabalhar na educação? Ainda a sua questão direta. Normalmente as fake news são centradas no acentuar de diferenças. No acentuar de diferenças. No criar uma desconfiança, em primeiro lugar uma desconfiança, depois um medo, depois um afastamento, uma discriminação. Como é que isso, e que em alguns casos, por exemplo, os casos mais extremos, como existem em países como o nosso, não com muita dimensão, por exemplo, as famílias a tirar os seus filhos das escolas e a desenvolver aquilo que em inglês se designa por homeschooling, ou seja, uma educação familiar, não como era antigamente por ausência de escolas, mas por opção, em que eu não quero que os meus filhos sejam educados com negros, com homossexuais, com ciganos, com brancos de outras religiões, portanto, e quero educá-los na bolha familiar, na minha religião, nos meus valores exclusivamente, e não quero que os meus filhos contatem com outras formas de ver o mundo,
ver o mundo. O movimento de homeschooling, na generalidade dos países, é um movimento extremamente conservador que procura, no fundo, defender desenvolvimentos separados. Cada comunidade fecha sobre si própria, sobre os seus valores, e, nomeadamente, evitando que as crianças, e isso é que eu considero a verdadeira liberdade de ensinar e de aprender, é que tenham contato com as diferentes formas de ver o mundo. Ninguém pode livremente tomar decisões e olhar livremente para o caminho que quer trilhar se não conhecer as suas diferentes opções. Tem que ser, e esse é o papel da educação, é o papel da história, é o papel da filosofia, é o papel das ciências humanas em geral, da literatura, e portanto a riqueza e a diversidade do conhecimento, a riqueza e a diversidade das culturas é que é o elemento principal de enriquecimento humano. E, portanto, tudo quanto fez, tudo quanto leve as culturas a fecharem sobre si próprias, são normalmente caminhos que vão gerar muitas vezes a guerra, muitas vezes o racismo, muitas vezes as formas de discriminação mais ou menos encapotadas, mais ou menos explícitas. E lá está, as fake news, possivelmente a partir desses... As fake news aparecem neste jogo de construção. Muitas vezes deturpando determinado tipo de decisões. Por exemplo, a ideia de que num programa de educação para a cidadania se aborde as dimensões da sexualidade, isso o que é que vai gerar? Que as crianças podem ser homossexuais por isso. E, portanto, eu não quero que os meus filhos sejam homossexuais e, portanto, como é que eles não têm que conhecer, como se isso acontecesse. E, portanto, normalmente as fake news o que acentuam é para criar esse medo. Depois, do ponto de vista da religião, determinados aspectos do livro sagrado. Violência, vão ser terroristas. E, nomeadamente aqui, no mundo ocidental, relativamente ao Corão. Mas se forem à questão da Bíblia, o Velho Testamento, o Antigo Testamento, é só violência. E ninguém diz, ou eles não dizem, que o Antigo Testamento promove essa vertente. Portanto, ou seja, mas vão buscar esses aspectos. Portanto, ou seja, as fake news normalmente estão associadas a propósitos. Propósitos que alimentam depois consequências no plano, nomeadamente, da política, num tempo em que há muita insegurança relativamente ao futuro, não é? De diversas camadas sociais que perderam poder, que perderam influência, novos riscos relativamente ao emprego, à inteligência artificial. Portanto, há um conjunto de dimensões que geram receios. E, portanto, as fake news têm esse propósito de acentuar esses receios e transformar esses receios em formas de agir. E hoje isso é relativamente fácil pelas ferramentas da inteligência artificial, em que eu posso determinar
grupos-alvo e agir sobre o que eles pensam, de forma a acentuar esses receios. As fake news, como referiu, criando esse propósito de receio, de que forma é que as pessoas se podem... portanto, ok, como é que eu me posso manter longe de uma fake news relativamente à educação? Longe é difícil, hoje é difícil, mas a única forma que nós temos de combater é com mais informação e com uma atitude permanente, crítica no senso comum. Crítico quer dizer mal. Na filosofia, crítico quer dizer ir à raiz da questão. E, portanto, como é que isso é combatido? Apenas com uma forma. Mais leitura, mais ciência, mais cultura, duvidar do que nos aparece. Normalmente, eu costumo sempre dizer uma coisa muito simples. Quando para um problema complexo aparecem respostas muito simples, desconfiar sempre um bocadinho. Desconfiar sempre. E sobretudo terem atenção, isso é até quando eu trabalho aqui com os meus estudantes, a internet, o fácil acesso, os instrumentos que têm à sua disposição são imensos. Mas exigem um cuidado na sua hierarquização. Isto é, ver qual é a fonte, de onde vem aquela informação, e que não é igual um artigo científico publicado e que numa boa revista que resultou de um projeto de investigação, de um texto de alguém que, ou às vezes de um estudante de licenciatura, que não é a mesma coisa. Portanto, há mesmo que o texto do estudante seja muito bom, não é a mesma coisa. Portanto, esse exercício de ir às fontes, de fazer a hermenêutica da fonte, de ir à raiz, é um elemento fundamental que deve ser treinado desde as mais tenras idades, desde as crianças, que normalmente têm uma curiosidade infinita, que deve continuar a ser estimulada e não travada, e, portanto, esse próprio exercício de ir procurar as fontes e de procurar ir além da superfície é fundamental. É, a meu ver, a única forma, embora também reconheça o seguinte, que as nossas sociedades implicam, para vivermos juntos, a regulação. Muitas destes meios de difusão não têm qualquer regulação. E, portanto, eu não estou a defender, pelo contrário, eu defendo que nomeadamente aqueles que são proprietários destas grandes plataformas, tenham responsabilidade. Assim como um jornal tem responsabilidade no que edita, o Facebook, a Meta, o TikTok, tem que ter responsabilidade, o WhatsApp, responsabilidade no que difunde. Não estou a dizer que tenham censura, mas têm que ter responsabilidade. Portanto, nós vivemos em sociedades onde a liberdade está a par da responsabilidade no seu uso. E, portanto, uma das questões mais complexas que hoje tem, nomeadamente a União Europeia, é a regulação sem coartar
a liberdade de opinião, a liberdade, as liberdades em geral, mas a da opinião em particular, mas tem a obrigação de regular e de travar, porque volto a dizer, muito deste movimento não é, ou muito ou praticamente todo, não é um movimento de brincadeira, é um movimento com determinado tipo de propósitos, e alguns deles são propósitos criminosos. O gerar o ódio e a dissensão entre as pessoas é crime na legislação de quase todos os países, ou de todos os países. E, portanto, a forma de regular essas manifestações também deve atingir estas dimensões de que são normalmente associadas às fake news. Professor, muito obrigada pela sua presença, pela sua reflexão e partilha com os nossos ouvintes e espectadores. Não sei se gostaria de deixar assim alguma dica assim aos nossos ouvintes e espectadores. Se for apenas para os mais jovens, dizer-lhes que participem na vida política, na vida cívica, na vida nas aulas, porque o futuro não está determinado. O futuro não está nas estrelas, não está na palma das mãos. O futuro é uma construção da nossa intervenção e, portanto, quando nós delegamos noutros essa decisão, estamos a tomar uma posição, e às vezes pode ser uma posição que nos leva a caminhos que não desejamos. E neste ano em que se comemora os 50 anos da Revolução do 25 de Abril, lembrar aquele valor que foi o principal da minha geração. Eu, na altura, era um jovem oficial da Marinha que participou ativamente no derrube da ditadura, dizer-lhes o seguinte: aquele valor da liberdade, de termos o futuro nas nossas mãos, não o percam. Por muito que possam estar preocupados com a sua vida futura, a habitação, os salários, o emprego, mas é essa participação que pode ajudar a ultrapassar alguns dos desafios que têm presentemente. Portanto, muito obrigada, professor. Quanto a si, não se deixe ficar só por este episódio, veja todos os outros através do site da Universidade Lusófona, do Spotify e do YouTube. Vemo-nos já no próximo episódio.